Judas quer ficar rico. Comentário de Mário Persona. Lucas não segue uma ordem cronológica. Os outros evangelhos mostram Satanás entrando em Judas durante a refeição da Páscoa e antes da ceia do Senhor. Em João 13, 27, Jesus diz que o traidor seria aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Assim que comeu o pão, Judas saiu. Nesse evangelho, Judas, Satanás e os líderes religiosos aparecem reunidos numa mesma trama. Aproximava-se a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou. E lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Lucas 22, de 1 a 6, diz isso. Quando se quer eliminar um terrorista, toma-se o cuidado de surpreendê-lo só, a fim de evitar danos colaterais. Para os sacerdotes, Jesus é um agitador que visa tirá-los do poder e deve ser capturado, porém, longe da multidão. Mas como saber onde e quando? O que eles não imaginavam era que um dos discípulos fosse procurá-los, movido pela ganância. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Isso está em 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Pense nisto, na próxima vez que você invejar algum milionário. Muitos dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é o que diz a passagem. Não é pecado ser rico. Pecado é querer ser rico. Lembre-se de que foi um homem rico de Arimateia, chamado José, lá em Mateus 27, de 57 a 60, que Deus escolheu para ir a Pilatos, requerer o corpo de Jesus. Só alguém rico e influente poderia ser recebido pelo governador, ter seu pedido atendido e ainda pagar as despesas do funeral. Outro rico, Nicodemos, levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Isso está em João 19, 39, para preparar o corpo de Jesus. Se o Senhor lhe der mais do que o necessário, isto é um sinal de que você deve usar sua riqueza para Ele. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Isso está em Lucas 22, versículo 7. Na mesma ocasião em que os judeus celebravam sua libertação da escravidão do Egito, Jesus tinha um encontro marcado com a morte. Esta seria a verdadeira Páscoa, a concretização daquilo que foi tipificado em milhares de Páscoas celebradas desde a libertação do povo hebreu. Mas desta vez o sacrificado não seria um animal, e sim um homem, o único e suficiente Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1,29. Quando Deus, por intermédio de Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito, a série de pragas que caiu sobre a terra culminou com a morte dos primogênitos. Só havia uma maneira de os hebreus escaparem daquele juízo que cairia sobre cada família: um sacrifício substitutivo. Para isso, Deus deu instruções de como um cordeiro devia ser morto e o seu sangue passado do lado de fora dos batentes da porta de cada casa. Deus disse assim: esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem.
Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Isso está em Êxodo, capítulo 12, versículos 11 ao 13. A palavra Páscoa significa passar por cima. E foi o que o Senhor fez com as casas nas quais o sangue foi aplicado ao batente da porta. Passou por cima, porque a morte já havia estado ali, a morte de um cordeiro. A salvação proporcionada pelo sangue do cordeiro era ampla o suficiente para incluir também os egípcios, que acreditassem na ameaça. E foi assim que muitos deles e de outros povos acabaram saindo junto com os hebreus. Em Números 11, versículo 4, nós os encontramos como um bando de estrangeiros que havia no meio deles, essa é a definição que dá nesse capítulo. Aquele sacrifício do cordeiro substituto era uma figura do sacrifício maior que Deus faria séculos mais tarde. Todavia, no lugar de um animal, Deus usaria o seu cordeiro perfeito e sem mancha de pecado, o seu próprio filho Jesus. Se o sangue daquele sacrifício no Egito foi capaz de livrar da morte hebreus e estrangeiros que creram no que Deus disse, quanto mais, então, o sangue de Cristo, como fala em Hebreus 9,14. Se Jesus tivesse faltado ao encontro que Deus marcou com ele na cruz, ninguém seria salvo. E o que aconteceria se os discípulos não seguissem as instruções dos próximos 3 minutos? Olhe ao redor e você encontrará hoje uma triste caricatura do cristianismo. Homens corruptos atraindo multidões desesperadas por curas ou em busca de riqueza. Shows de música, luz e pirotecnia apelidados de louvor. Templos magníficos mantidos por clérigos que vivem no luxo e na ostentação. Que semelhança tem isso com os cristãos do princípio que congregavam em simplicidade e temor? Nenhuma. Em muitos casos, se você espremer, será capaz de obter algumas gotas do Evangelho da Graça ainda incontaminado. Mas na maioria das vezes, até este virá poluído por regras, condições, rituais e outras coisas inventadas pelo homem. Quando foi que começou esse desvio? Logo após o tempo dos apóstolos, e Paulo previu que seria assim depois de sua partida. Ele disse: eu sei que depois da minha partida lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Isso diz Paulo no capítulo 20 de Atos, versículos 29 a 34. Veja o antídoto que ele receitou contra os lobos, hereges e avarentos: Deus e a palavra da sua graça. Hoje não existem mais apóstolos, mas eles nos legaram a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. E nisto reside a importância da passagem que nós vamos ler em Lucas 22. Embora esse episódio tenha ocorrido antes da criação da igreja, ele estabelece um princípio que vale para todas as épocas, que é o de perguntar ao Senhor antes de agir. Esse é o nosso seguro contra os ataques do inimigo e das heresias ou divisões. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles em Lucas 22, de 8 a 9. Pedro e João não decidiram de si mesmos, não perguntaram aos outros discípulos e nem buscaram respostas na literatura dos sábios da sua época. Eles perguntaram ao Senhor. Hoje você pode perguntar ao mesmo Senhor em sua palavra onde e como você deve congregar, ou ainda verificar se o lugar e as práticas de onde você se congrega estão corretas. Como fazer isso? Simples. Basta comparar com aquilo que Deus nos legou na sua palavra, dada por intermédio dos apóstolos. Quer alguns exemplos? Então, nos próximos 3 minutos, faremos algumas perguntas ao Senhor.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.